Obrigado. Boa noite a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, fique tranquilo que eu também estou nessa mesma situação, primeira vez. Pelo menos nesta encarnação, não sabemos de outra, né? Graças a Deus não sabemos, então, portanto, vamos nos sentindo em casa, assim como nos colocou o nosso irmão Lúcio. Eu quero inicialmente agradecer a direção da casa pela oportunidade, pois muitos sabem, mas aqueles que ainda não têm o conhecimento, o maior beneficiado durante um trabalho espírita, seja qual trabalho for, ou uma palestra, ou uma exposição durante um treinamento, durante um aprendizado, um estudo, ou qualquer outro serviço para a espiritualidade, não tem serviço melhor ou serviço pior. O que tem é o serviço. Então, o maior beneficiado dentro do nosso aprendizado, o que mais evolui é aquele que está trabalhando, que está pondo a mão na massa. Como tal, quero agradecer também a Jesus por ter nos permitido esse encontro e que nos intua, que a equipe espiritual desta casa, tanto os irmãos encarnados como os desencarnados, que aqui estão desde cedo, preparando o ambiente, higienizando e nos possibilitando que agora possamos obter informações para que possamos aumentar o nosso conhecimento. Todos os que vieram aqui, eu em primeira mão, todos nós viemos porque necessitamos, precisamos, estamos em busca de um crescimento. Muito bem. O tema que eu trouxe para hoje é um tema muito discutido, muito falado, muito pesquisado e tem que ser muito estudado. Vou explicar também para vocês que eu sou um aprendiz do Evangelho, mas que por castigo de outras encarnações eu não fui beneficiado com a facilidade da comunicação com os espíritos. Então, eu tenho que ralar bastante, eu tenho que correr atrás para conseguir. Eu não tenho assim aquilo gratuito como muitos espíritos têm, numa condição bem melhor do que a minha e de muitos. Mas isto só nos dá uma melhora durante o nosso estudo, porque a gente tem que se dedicar mais. Então, como disse o nosso irmão durante a prece, o que eu trouxe para vocês são informações. O conhecimento eu não tenho condições de dar para ninguém. O conhecimento, ele é resultado do processo das informações que cada um faz. E com relação ao tema, nós vamos falar de progresso, de evolução. Mas o título da minha palestra, sempre que sou convidado pela primeira vez, o título chama-se Sucesso. Parece estranho, mas no decorrer da dissertação nós vamos ter uma clareza melhor o porquê o título Sucesso. Todos nós que estamos aqui, dentro dessa doutrina maravilhosa, nós estamos em busca de quê? Da evolução. Nós precisamos evoluir. Mas para nós evoluirmos, nós temos que progredir. Mas, tanto a evolução como o progresso, ela é uma parte de um processo maior chamado sucesso, que normalmente a gente, ou por falta de conhecimento, ou por desprezo, a gente quer logo evoluir, ou quer logo progredir. Então, tanto é que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, o 8º capítulo, é dedicado exclusivamente ao progresso. O título desse 8º capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos é o progresso. Por quê? Porque quando nós vamos analisar a coisa a partir da premissa do sucesso, nós vamos passar a entender qual é o caminho ideal para que a gente consiga, com a certeza, esta evolução que tanto almejamos. Então, só para nós nos situarmos e podermos seguir numa mesma linha de raciocínio, se neste momento fosse perguntado a cada um de vocês
e pedido que ficasse em pé e respondesse, nesse momento, qual é a definição de sucesso? O que é que cada um iria responder? Podem pensar um segundinho enquanto eu tomo uma aguinha e nós voltamos. Com certeza, muitos diriam, sucesso é eu conseguir o que eu estou almejando nesse momento. Sucesso é eu conseguir melhorar o relacionamento com o meu ente querido, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu patrão, com o meu empregado. Sucesso é eu conseguir aquela casa que eu tanto estou buscando, que eu tanto preciso, para o amparo dos demais que comigo convivem. Sucesso é eu conseguir aquele emprego que eu estou tanto estudando, tanto almejando e não consegui ainda. Sucesso é eu conseguir fazer uma explanação, ir aí na frente e contar um caos, e contar uma história, e montar uma palestra. Enfim, todas essas definições de sucesso estão corretas. Nada de errado. E muitas outras que ficaríamos aqui falando a noite toda. Mas a definição literária de sucesso, da palavra sucesso, é pura e simplesmente o complemento de uma etapa, a conclusão de uma ação. Exemplo, o fato de nós virmos até uma casa de oração, de nós frequentarmos esta casa, de nós estarmos aqui assistindo a palestra e participando dos trabalhos da casa, todos nós estamos com o sucesso garantido. Isto já é sucesso. Agora, aonde eu quero chegar? Para nós realmente podermos evoluir, nós temos que passar pela parte chamada progresso. Então, é quando nós analisamos, é quando nós estudamos o conceito de sucesso, é que nós vamos verificar como é que nós vamos progredir para poder evoluir. Em outras palavras, o sucesso é o todo desta problemática, que acaba sendo a solucionática. Por quê? Quando nós nós participamos de um sucesso com um pensamento planejado, com um objetivo naquilo, que é o nosso caso, todos nós aqui já temos um objetivo claro e definido, que é a evolução espiritual. Só que dentro de sucesso vale a mesma coisa para diversas finalidades que a gente se propõe a fazer, mesmo para aquela casa, para aquele carro, para aquela viagem, para aquela família. Se nós trabalharmos dentro destes preceitos de sucesso, o progresso vai ser uma consequência. Automaticamente nós vamos estar trabalhando e surgindo o progresso. E aí nós vamos ter um sucesso positivo, que é o que nós queremos. Porque, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente, normalmente, quando fala sucesso, já se pensa no glamour, já se pensa na vitória, já se pensa em todos os louros. Mas não, o sucesso ele é só o processo evolutivo. E este processo, do ponto de vista científico, vai passar por planejamento, vai passar antes por uma coisa muito importante que todos nós fazemos. Isso é estudado na cadeira de administração, são 4 anos básicos, fora os outros de pós-graduação, para se aprender as técnicas para se fazer os planejamentos, para se realizar sucesso. Então, o sucesso por si não quer dizer que seja uma coisa boa. Quantos aqui já não ouviram dizer assim, olha, fulano estava com uma doença muito grave e ele evoluiu para a morte, aquele câncer foi evoluindo e a pessoa morreu, a pessoa desencarnou. Então, a evolução e mesmo o progresso, ela pode ser benéfica ou não. Depende de como nós a colocamos como objetivo maior. Então, nós não podemos querer logo ir logo para a evolução, ir logo crescendo. A evolução é simplesmente o quantitativo daquele progresso. E o progresso, na verdade, definição de progresso é o fazer. A definição de progresso é a colocação de ideias em prática, é a transformação de ideais em realizações. Isso é muito importante, porque dentro do processo evolutivo,
a evolução seria simplesmente a mensuração do quanto se progrediu. Então, a gente vai observar a história de todos os grandes vencedores, vamos falar aqui das pessoas do bem, que todos eles não foram por acaso, todos eles têm um histórico. Se a gente pegar os grandes empreendedores, mesmo falando do lado material, e nós verificarmos, eles ralaram muito, eles trabalharam muito para poder conseguir aquele sucesso que eles queriam. Então, dentro deste planejamento, para nós podermos ter um sucesso positivo, primeiro nós precisamos perguntar qual é o sucesso que nós queremos. Para cada um é um sucesso. No nosso caso, o que nós vamos falar hoje, o que nós estamos analisando, é o sucesso espiritual, o crescimento espiritual, para que a gente possa aproveitar estas experiências neste planeta maravilhoso de provas e expiações, que todos sabem, ou a maioria pelo menos, que estão acabando as oportunidades. Nós já estamos iniciando o processo de transição planetária. Na verdade, já foi iniciado. O que nós estamos iniciando agora é a visão, é a prova daquilo que próprio Jesus já nos informou há 2000 anos atrás. A morada do meu Pai são muitas. E o meu reino não é daqui. O que ele queria dizer com isso? Que nós, normalmente, nós, pequenos no conhecimento, pequenos na crença, nós achamos que o planeta Terra, que é o menor dessa constelação que nós estamos aqui, de 8 planetas, nós somos o terceiro. E tem planetas muito maiores do que nós. E nós achamos que só nós é que habitamos aqui. Deus só deu o privilégio na Terra. Não, a Terra é uma das possibilidades que nós temos de grande crescimento. Se nós formos observar o que temos de literatura hoje, a partir da codificação da doutrina, que foi o Allan Kardec, em 1850, naquela década, até aquela década, só tinha acesso aos conhecimentos espirituais os médiuns altamente desenvolvidos. Nós, pessoas comuns, não tínhamos acesso a isso. Nós não tínhamos. Há um tempo atrás, bem recente até, 40, 50 anos atrás, dificilmente se tinha uma casa espírita como essa, e dificilmente se conseguia frequentar, porque elas eram fechadas. Muitos outros grupos espirituais de outras religiões, eles são mais fechados. O espiritismo é o que veio libertar, por isso que é uma doutrina libertadora. Nós, a partir dessas literaturas, nós passamos a ter as munições, as ferramentas ao nosso alcance, com leituras fáceis, dinâmicas. Agora, para isso nós precisamos fazer a parte do progresso, que é colocar a mão na massa, é transformar as ideias, é trabalhar essas ideias para que elas surtam os efeitos desejados no sentido evolutivo. Só a nível de pesquisa, para eu poder me situar. Vamos verificar uma coisa. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? E o Livro dos Médiuns? Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? O Céu e o Inferno? E a Gênese? Na boa parte já fez essas leituras. Agora não precisam levantar a mão. Quem estudou ou está estudando esta série de livros que nós falamos? Não precisa levantar a mão, podem ficar tranquila, porque é uma coisa mais difícil. Porque estudar é diferente de ler. Começa no processo evolutivo em qualquer área. Eu citei essas que são dentro da nossa área. Mas se nós não estudarmos, estudar não é só ler. Para leitura, inclusive existem romances espíritas lindos e maravilhosos para leitura. Mas esses livros e outros complementares, nós precisamos degustá-lo, pegar o livro, abrir, marcar, dobrar, seja como for, esquece o lado material dele, da capa, da beleza,
Esquece aquilo. Nós precisamos sugar o que ele tem de informações, porque somente através destas informações que nos foram passadas pela espiritualidade bem recente, há 100 e poucos anos, 157 anos que nos passaram, é que nós passamos a ter a possibilidade de realmente aprender. Porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina formada num tripé. Ela tem como fundamento, não só uma parte, tem como fundamento a religião, a filosofia e a ciência. O verdadeiro espírita não se limita a crer. Não acredita nas coisas só porque foi dito. Se limita a crer. Ele questiona. E questiona por quê? Porque raciocina. Raciocínio é ler uma coisa, ouvir uma mensagem e ir atrás daquela verdade. Buscar aquela verdade e adaptar a sua condição de interpretação. O nosso crescimento, sempre a gente está procurando de fora para dentro. Desde o ponto de vista religioso, meu Deus me dá isso, meu Deus me dá aquilo. Mas, ou então, do ponto de vista material, o patrão, o governo ou o próximo. Não. Todas as soluções dos nossos problemas, menores ou maiores, estão dentro da gente. E também, toda a felicidade que nós almejamos, ela está dentro da gente. Enquanto nós não nos melhorarmos, nós não vamos conseguir nem o mínimo que se prega dentro da doutrina e dentro do mundo cristão, que é amar o próximo como a si mesmo. É muito complexo, embora simples e muito dito, como fazer isso, como amar o próximo como a mim mesmo. Tem dias que eu tenho que ter a consciência que eu não posso querer amar ninguém. Naquele dia eu não estou em condições de amar ninguém. Eu não estou bem comigo, então eu primeiro preciso me melhorar. Então, quando a gente vai verificar dentro dos estudos, tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista científico, que extrapola o ensinamento doutrinário religioso, nós vamos ver que a ciência vem ser compatível com tudo aquilo que nos foi dito, que está em todas essas obras que nós dissemos, a maior parte está aí. E ela vem ser confirmada. Todas as ferramentas que nós precisamos para poder evoluir estão já colocadas de maneiras indiretas e de maneiras diretas, muitas delas dentro da gente e que normalmente a gente desconhece. Quer ver? Todo mundo sabe o que é QI, o quociente intelectual, que durante muito tempo foi o balizador do ponto de vista de evolução material para que alguém ganhasse mais ou ganhasse menos. Por quê? Quando nós falamos de evolução, nós também precisamos separar. Nós aqui estamos sempre focados na evolução espiritual. Queremos retornar à nossa morada original numa condição melhor do que quando viemos para essa viagem. Agora, do ponto de vista moral, a evolução é incontestável. E o QI ajudou muito a própria ciência a nos melhorar a condição de vida que temos hoje. Vamos observar, hoje, o pior carro que tem do ponto de vista aí de mercado é um carro 1000. Quem já viveu um pouco mais sabe o que eu estou dizendo. O carro de luxo de 50 anos atrás, que só o milionário podia ter, não chega aos pés de um carro 1000 de hoje. A qualidade desse carro 1000, que em termos de mercado é o mais barato, é o menos almejado, ele é muito melhor do que aqueles carros antigos que tinha, que só os milionários podiam ter. Olha os remédios, olha os acessos que nós temos hoje a várias situações de emergência em medicina, que nem o rico milionário não tinha 50, 60, 70 anos atrás. Olha a nossa vida, por mais humilde que seja hoje, as condições que nós estamos tendo. Então nós temos que agradecer isso, porque seja como for, nós como encarnados precisamos de todos esses benefícios, essa evolução, para que nós possamos também continuar tendo condições de carregar esse espírito que nós estamos sendo o invólucro para que ele evolua, para que a gente possa levá-lo por mais tempo. Então, nós tínhamos o QI, isso por volta de 1920, do século passado. Muito bem. Depois de uns 40 anos, mais ou menos, 50 anos, na década de 70, a ciência evoluiu no estudo da mente, no estudo do ser humano, e eles descobriram o QE.
que era o quociente emocional. Então, a partir daí da década de 70, do século passado, o ser humano passou a ser um pouco mais valorizado nas indústrias, que tanto primavam por melhorar aquela produção, a produtividade deles, em detrimento do ser humano, já passou a incorporar a condição melhor do ser humano naquela linha produtiva, naquela cadeia produtiva. As mulheres passaram a ter berçários em firmas, o governo passou a ditar leis, a aprovar leis que favoreciam o amamentamento, o cuidado, o auxílio maternidade e outras coisas. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, bem mais recente agora, tudo que eu estou falando é dado científico. A ciência descobriu um outro quociente. O QS. O QS é o quociente espiritual. Isto é recente, é novo, talvez para muita gente seja novidade. Mas o que eu estou falando é dado científico, pode pesquisar aí atrás. No início desse século, já se começou a propagar, já se começou a estudar no meio acadêmico para poder aprimorar, mas já se tabulou, já existe uma condição para se verificar quem é que tem um QS mais elevado do que o outro. O QS é o quociente espiritual, ou seja, quem é que detém uma espiritualidade maior do que a dos outros. E vocês vão se surpreender se um dia tiver contato com esta base científica de avaliação, e por outras dicas que eu vou dar logo em seguida, quanto que cada um de nós, sem termos estudado, sem termos analisado, sem nem sabermos que isso existe, o quanto que nós temos um quociente espiritual elevado. Porque Deus nos deu para cada um essas ferramentas. Tanto que os próprios cientistas chamam este ponto de Deus. É um ponto que fica logo acima da orelha, nos lobos temporais, e que em conectividade com as nossas sinapses, com o nosso processo de pensamento, nós vamos melhorar o quê? A ação, o comportamento. Mas nós já fazíamos isso embora não soubéssemos. Porque como cristãos, independente da doutrina, como cristãos, desde Jesus, desde vários outros, até o próprio filósofo antes de Cristo, Sócrates e outros, quando nos deixou a célebre frase, conheça-te a ti mesmo, era porque para nós podermos evoluir interiormente. Então, todas estas ferramentas que nos foram dadas, Cristo disse, tem duas parábolas de Cristo que, se bem analisadas, se bem estudadas, nós vamos verificar o quanto nós estamos perdendo de não usá-las. Uma é, todo mundo já ouviu, não sei se já pensou, raciocinou, se realmente é assim, que diz, perdoe 70 vezes 7. Ou 7 vezes 70, não interessa. São 490 vezes que você deve perdoar quando você é ofendido. Mas esta ferramenta, ele nos deu para nós lidarmos com os comportamentos adversos do ponto de vista exterior. E do ponto de vista interior, tem a ferramenta? Sim, que Jesus também nos deixou. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conheça a verdade é a verdade de Deus. São as leis divinas que estão na natureza, que estão no dia a dia. Então, aí dá para a gente entender o porquê da frase que o verdadeiro espírita não se limita a crer. Ele questiona porque ele raciocina. Ou seja, quando ele recebe uma informação, ele vai em busca daquela confirmação para que ele possa adaptar e transformar no conhecimento. Nossa doutrina não tem dogmas. Então não tem uma tabulação perfeita. As casas espíritas existem para poder nos ajudar a estudar, mais nada. Ela não vem com o propósito de ensinar, vem com o propósito de ajudar. Quando Kardec, durante o estudo que originou as obras que ele nos deixou, inclusive uma sexta que nem é muito assim colocada como uma obra didática, mas que é excelente também para a leitura, é
o que é o Espiritismo. Ela também nos dá uma noção exata de como é que a gente deve proceder no aprendendo a aprender. É um negócio interessante. Não vem a fórmula feita. Nós precisamos nos dedicar e irmos atrás. Então, com relação a sucesso, com relação a planejamento, normalmente quando se fala isso, muita gente não gosta. Mas vai ter que mexer com número, com essas coisas. Não, vamos ser bem simples. Dá para a gente verificar o quanto que nós estamos evoluídos, ou então, se não estivermos, como é que podemos melhorar, verificando o comportamento das pessoas. Porque de acordo com o comportamento, nós podemos comparar em que situação nós estamos perante os ensinamentos doutrinários. Estou falando aqui de uma coisa mais profunda. Estou falando da vida cristã, o verdadeiro cristão. Quer ver um exemplo? Tem vários, mas eu vou dar um exemplo recente, atual, que todo mundo sabe. Esse Papa que está agora na Igreja Católica, o Papa Francisco. Numa das primeiras entrevistas dele, foi na revista Veja, ou na Isto É, uma das duas, que eu li, me surpreendeu ele dizer o seguinte, que ser cristão é como ser um atleta. A todo momento tem que estar vencendo barreiras. Detalhe, ele não disse ser católico, ele disse ser cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele está acima de religiões. Cristo não fundou religião nenhuma. Na verdade, Cristo foi contra as religiões que existiam na época. Ele foi um revolucionário. Ele veio para isso. Mas ele foi autêntico com o que ele pregava e o que ele fazia. Teria sido muito simples para ele se ele tivesse acompanhado as religiões que existiam na época. Já existiam as sinagogas, as pregações, já existiam os 10 mandamentos, e Cristo não veio para uma coisa nova, ele veio para uma atitude nova. Os ensinamentos continuam os mesmos. As virtudes são oriundas do início da existência, não é que foi fundada por Cristo. Assim como Kardec não fundou o Espiritismo. Como religião, como estudo religioso, como um dado filosófico e como um dado científico, ele reuniu nessas obras um compêndio em que a gente possa estudar essas linhas sem sair da pregação que o nosso maior pregador nos veio fazer, que na época nós não entendemos e até hoje ainda não conseguimos realizar 100%, que foi Cristo. Mas com esta reunião disso, que foi ditado pelos Espíritos de Verdade, então ele conseguiu fazer com que o Espiritismo pudesse surgir como uma religião e que, de tão recente que é uma das religiões, uma das doutrinas que mais obtiveram sucesso, pelo pouco tempo que tem e pelo que vem crescendo no mundo todo. Existem países que estão um pouco mais atrasados do que a gente do ponto de vista espiritual. O Brasil é um dos maiores, por várias razões planetárias, de Deus, que a gente não consegue entender. O próprio berço de Allan Kardec, a França, não está num nível evolutivo como o nosso. Países que têm uma religiosidade do ponto de vista de religião muito grande, como a Irlanda, por exemplo, eles passaram a fazer parte da comunidade espírita como entidade em 2012. Então esses países, mas todos eles estão voltando para essa busca dessa espiritualidade. Porque veja bem, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que verificar o contraponto. Então, por exemplo, se chegasse aqui e perguntasse, quem é espiritualista? Algum fica em dúvida, outro lá. Espiritualista, todo mundo que está aqui é, com certeza. Mas isso não nos garante sermos espíritas, sermos espiritistas, que é quem estuda o espiritismo. Para isso, nós temos um longo caminho. É mais ou menos, no contraponto, se fizesse uma pesquisa numa palestra comercial de incentivo emotivo, no sentido evolutivo de uma empresa grande, num grupo de vendedores, tal, que se fizesse uma palestra. Então chegasse, quem quer comprar uma casa num condomínio? A maioria levantaria a mão. Quem quer comprar um carro de luxo? Quem quer fazer uma viagem para a Europa? Todo mundo quer, é normal para todo mundo. Mas o fato de dizer que quer já garante que vai ser? Não vai garantir.
Mesmo que a pessoa assuma, eu sou materialista. Mas o fato de ser materialista já lhe garante uma conta alta no banco? Já lhe garante a possibilidade de comprar tudo o que quer? Não. Eu sou materialista, mas eu vou ter que brigar para isso, para que eu consiga o montante suficiente para satisfazer isso. Então, se eu sou espiritualista, ótimo, eu já estou no caminho. E estando no caminho do bem já é um grande avanço. Porque mesmo quando a gente erra, é mais ou menos como um trem. Se eu pego um trem daqui para São Paulo, se existisse, né? Eu pego um trem daqui para São Paulo, esse trem tem um destino certo, ele está indo para lá. Se dentro do trem eu começar a andar para trás, eu não estou evoluindo, porque o trem continua andando para frente. Eu é que estou indo para cá, depois eu corrijo e volto. Então, no nosso caso, nós já estamos nesse trem do bem, nesta coisa boa, rumo à evolução. Mas o que nós precisamos é fazer a nossa parte. Quando as casas espíritas se propõem ao estudo, se propõem a um trabalho mesmo material, é para dar condições para que nós possamos ficar em paz, estarmos bem alicerçados, para nós podermos progredir. Quando Cristo esteve fazendo a pregação dele, que vocês sabem que do ponto de vista de oratória, do ponto de vista de pregação, foi pouco tempo, 3 anos e pouco. O restante foi tudo por exemplos. Então, ele tinha uma estratégia de sucesso para isso. Ele escolheu, na época, no Vale da Galileia, tinha um porto muito famoso, numa cidade chamada Cafarnaum. Esse era o porto, porque em função da rota fluvial, da rota de transporte de todo o que se passava pelo Oriente, se passava lá na época. O maior porto era lá. Ali que estava o comando do Império Romano, os arrecadadores de impostos, e todos os poderosos, quando iam para lá, iam para essa cidade. Cristo também estabeleceu a sua base ali. Dali, ele se reunia com os apóstolos, uns iam para uma vila, outros iam para outra, e depois de 1, 2, 3 dias, eles voltavam, reavaliavam tudo, trocavam informações e partiam de novo. Então, o sucesso de Cristo foi exatamente por ter estratégia. O sucesso dele não foi por acaso. Aí nos deu a condição de poder deixar essa obra maravilhosa que nos deixou. Mas a gente precisa verificar que quase todas as respostas, como eu disse, estão no comportamento, mas também elas estão no aprendizado. Quando nós nos deparamos com questões como a 779 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte, Kardec questiona aos Espíritos o seguinte: se o homem retira de si próprio a energia necessária para o seu progresso, ou o progresso seria simplesmente resultado de um treinamento? E a resposta dos Espíritos é: sim, o homem aure de si mesmo a energia necessária para o progresso. Mas, eis que nem todos ao mesmo tempo. E é aí que os mais avançados, os que estão um pouquinho à frente, dão a mão, estende a mão aos que estão um pouco atrás, para que todos continuem evoluindo. Este dar a mão, este dar ajuda àqueles que estão menos, ela extrapola só o ponto de vista religioso, do ponto de vista do intelecto, do ponto de vista econômico. Então, se você tem uma riqueza que você julga que é suficiente para você e tem uma sobra, distribua, doe. Eu sei que não acontece aqui, mas lá na nossa casa é uma dificuldade danada. Dizem lá aqueles mais evoluídos que conseguem verificar as pessoas durante a palestra, que a arrecadação de agasalho, a arrecadação de alimento é impressionante durante a palestra. Mas que vai indo, naquela noite para o dia seguinte, a pessoa que saiu da palestra dizendo: agora eu vou lá no meu guarda-roupa, vou pegar todas aquelas roupas que eu não estou usando, que eu já ouvi falar, mas hoje eu vou chegar em casa, vou separar tudo, amanhã eu levo lá no centro, eu trago aqui, eu levo num lugar. Uma parte até separa as roupas, até põe numa caixa, tira do guarda-roupa, põe no quartinho lá no fundo, ou esquece na sala. E isto não é ser um bom cristão. Porque às vezes existem casas aí que quando vão fazer o bazar, eles fazem uma triagem, separam e tal, se deparam com pertences que é impossível de usar, não dá mais para usar. Isso não é caridade e nem bondade. Isso é um outro assunto. Tem
cada assunto desse dá para desenvolver uma palestra, como sobre a caridade. Existe a bondade e a caridade, são duas coisas distintas, que a gente embola tudo. Então, quem está dando uma roupa estragada, uma coisa que não serve mais para uso, não está sendo nem bondoso. Então, a gente precisa tomar cuidado com as coisas pequenas, as coisas mínimas que às vezes nós mesmos subjugamos e não executamos. É como a riqueza material. Ela é contada em unidades. Mesmo que você adquira 1 milhão, são várias partezinhas de 1. Então, quem despreza o um tostão nunca vai ter 1 milhão. Então, nós precisamos dar valor às pequenas coisas. A maior riqueza é o acúmulo de pequenas coisas valiosas. Mas isso é normal. Nós fomos treinados, nós fomos cobrados para evoluirmos sempre do lado material. O que eu disse desse progresso é ótimo. Vejam hoje as comunicações, coisa recente. Veja que há 20 anos atrás não tínhamos o que temos hoje. Há 5 anos nós não tínhamos aí esses aplicativos atuais que tem hoje e que nos favorece muito. As próprias informações para estudarmos a doutrina, você digita na internet, olha quanta coisa boa. Isso foi ótimo, essas ferramentas. Excelentes. Mas nós precisamos praticar, nós precisamos trabalhar. Em 1983, o Chico Xavier nos passou uma informação recebida dos espíritos superiores de que o que ele passou é o seguinte: em 1969, quando o homem chegou à Lua, o homem que o terráqueo conseguiu evoluir tecnologicamente e pousar na Lua, naquele ano de 1969, Deus convocou uma reunião na espiritualidade maior, que Jesus dirigiu junto com a mediunidade maior, os irmãos de luz, e ficou estabelecido que a Terra teria uma moratória de 50 anos. Então, de 69, em termos cronológicos, vai acabar em 2019. Mas calma, não se preocupe com isso, porque existem vários estudos e várias afirmações de próprios médiuns, como Divaldo, como obras que nos trouxeram através do Divaldo e de outros, nos garantindo que não é assim. Não é que nós vamos dormir um dia e no outro dia acabou o mundo, não é. Mas este processo de mudança é antigo. Todo mundo aí, muita gente de mais idade, lembrava que o mundo ia acabar no ano 2000. Depois era 2012, no calendário dos maias. Por mais de 5.000 anos já tinham essa data. Então, 2012, 2000, 2019, isso não interessa, a data cronológica não interessa. Nós só precisamos saber e ter certeza, e podem buscar isso em qualquer base científica ou religiosa, e vai verificar que nós estamos no finalzinho dessa passagem. O processo de provas e expiação está acabando. Quem está aqui agora está aproveitando as últimas oportunidades. Não quero desanimar ninguém, mas também podem pesquisar com espíritos mais evoluídos que estão entre nós, médiuns de grande evidência, e vocês vão verificar que aqueles que estão cometendo essas atrocidades, aqueles que não estão no caminho de Deus, não vão voltar aqui para a Terra, porque o novo planeta Terra, de regeneração, não vai mais ter lugar para essas pessoas mesquinhas, essas pessoas corruptas, essas pessoas que estão fazendo esses maus que nós estamos acompanhando, independente da condição social que ela está. Porque às vezes a gente faz coisas horríveis sem ser político, sem ser religioso, sem ser patrão, sem ser empresário, sem ser milionário, a gente faz coisas horríveis. Nós precisamos estar sempre nos policiando. Então, quando nós pensarmos em sucesso, nós temos que pensar numa organização. Então, como eu disse, a evolução está baseada no progresso e que vem do sucesso, que é um todo. Tá? E o sucesso? O sucesso, a gente pode afirmar, o sucesso está baseado num tripé. Para se obter um sucesso, nós já definimos como um bom sucesso, que nós queremos a evolução. Para nós podermos evoluir, para nós podermos ter um sucesso positivo,
Então, a gente pode dividir em 3 partes. Esse tripé, da onde vai originar o sucesso, nós temos que estar calcado em 3 Fs, fácil de gravar. Família. A família, como primeiro F, desse tripé que sustenta o sucesso, porque a família é o ponto de partida. Perguntemos, será que nós estamos cuidando bem da nossa família? Será que se hoje eu for chamado de retorno, será que se hoje eu desencarnar, ou então se eu morrer mesmo, que tem um impacto maior, se eu morrer, eu vou fazer falta? Sou uma pessoa querida? Eu sou uma pessoa importante na minha família? Ou eu estou desprezando a minha família? Ou estão doidos para que eu suma, que eu desapareça, que a vida da onde eu estou vai ficar melhor? Como é que eu estou me portando? Porque a família é o porto seguro. Quando Cristo se fixou em Cafarnaum, não só a família consanguínea. Família é aquele grupo e que nos propicia uma condição de vida boa, em vários aspectos. Então, Cristo tinha um ponto de partida. Então nós temos que ter um porto seguro, até para que, se errarmos, nós tenhamos onde voltar. A família é o ninho. Aquele que não tem uma família pode observar, ele fica perdido. Os grandes ricos, os grandes milionários, como Bill Gates, por exemplo, e muitos outros, eles têm uma preocupação enorme nesse momento da vida de estar fazendo grandes doações. Eles têm muito dinheiro, eles já sabem que não adianta, eles não vão conseguir gastar todo esse dinheiro. Já se conscientizaram de que não vão conseguir levar para lugar nenhum. Começam a distribuir. E isso é ótimo. Isso é ótimo. A única coisa que eles precisam ver é se ele está fazendo bondade ou caridade. Mas é muito bom que tenha pessoas que enxerguem isso, porque outros ainda continuam corrompendo, utilizando a corrupção, ganhando dinheiro, acumulando dinheiro. E eu vejo aí pessoas com 80 anos que hoje estão na cadeia porque não param de guardar dinheiro. Então, se a pessoa não conseguiu isso, fica difícil para ela obter sucesso. O outro F é o F da fé. A fé é o combustível. O sucesso, como se fosse um trem, como se fosse um avião, uma nave espacial, ele precisa do combustível. A família é o porto seguro, é a estrutura, é a base. E o combustível é a fé. Mas a fé verdadeira, a fé do interior. Não a fé apoiada na bondade somente ou no comportamento exterior somente. Porque o comportamento também a gente sempre tem que analisar. Todas as palavras a gente tem que analisar. Não pode ir de cara acreditando. Comportamento, existe pessoas que se comportam muito bem, são exemplares. Comportamento social. Vem dentro da casa espírita, ele não fuma, ele não joga papel no chão, ele não xinga, abraça todo mundo. Quando ele vira a esquina, a primeira coisa que ele faz é acender um cigarro, ou xingar alguém, ou pegar o celular. Aqui não acontece, mas tem centro aí que a gente está fazendo a palestra, a pessoa está no celular. Então, se a gente não se conscientizar, a gente não consegue avançar no que nós estamos querendo, o sucesso. Muito bem. E o outro F é o F do fazer, que eu acabei de dizer. Eu disse no começo, repeti várias vezes. O progresso é o fazer. Só há o progresso quando eu faço, quando eu pego a ideia e coloco em xeque. Eu desenvolvo aquela ideia, eu pratico aquilo, trazendo para nós. Vir nas palestras, tomar o passe, ver a conduta das pessoas que trabalham na casa dos trabalhadores, ver a dedicação da casa, ver tudo isso, nos enche, todos ficam satisfeitos. Não existe quem não volte, todas as casas espíritas são iluminadas, elas não são por acaso. Fazem parte de um programa, de um planejamento. Vocês sabem, ou pelo menos já ouviram falar, que todos nós é que escolhemos a programação? Sabia que nós participamos disso? Pode abrir o Livro dos Espíritas, questão 520, 522 e 24. Abram lá e leiam, falam sobre isso. Nós participamos, nós imploramos, nós negociamos, fizemos barganha para podermos estar aqui. Só que Deus, na sua bondade infinita,
nos tira essas coisas maiores que nos preocuparia, nos deixaria. Já pensou se eu soubesse o que vai acontecer comigo amanhã, se cada um nem viria, teria que se preparar se amanhã. Então Deus nos deu isso. Isso foi uma benesse muito grande, assim como a benesse da dor. Então Deus, na sua perfeição, nos possibilitou essas ferramentas para que a gente não se desvirtue do caminho. E somos tão inteligentes que nós conseguimos burlar e muitas vezes mudarmos essa programação. Veja que hoje, com esse avanço da ciência, dá para aproveitar isso. Muitas vezes nós tivemos que encarnar num corpo programado, né? Porque nós somos um espírito que utilizamos esse invólucro, utilizamos essa massa desprezível, que é o corpo material, para o espírito poder se locomover. O que diferencia um espírito do outro? Por que tem espírito mais evoluído ou menos evoluído? Todos os espíritos foram criados iguais, puro, simples e ignorantes. O que diferencia um espírito do outro é o quanto ele aproveita das oportunidades que teve em todas as encarnações. Então, às vezes a gente consegue antecipar o nosso regresso lá, não concluir a missão, porque nós utilizamos mais o intelecto. Nós utilizamos mais a nossa força, o nosso aprendizado intelectual do que o espiritual. Nós nos levamos mais pelo lado material do que pelo lado espiritual. Nos afastamos de Deus. O próprio mundo, a comunidade toda, ela nos fez isso. Hoje está havendo uma mudança. Está uma onda de todo mundo buscando, não só na religião, mas vocês podem pegar os artigos, os livros. Hoje, uma prateleira de uma livraria qualquer é mais do sentido de apoio religioso, psicológico, psicanalítico, tudo no sentido da descoberta, no sentido do estudo da mente, da alma, do que do material. Os livros que há 20 anos atrás vendiam muito, que te ensinava como ganhar dinheiro acima de qualquer um, hoje não vendem mais. O que vende mais hoje, o que está havendo a maior busca, dentro das próprias empresas, já existem planejamentos de uma condição espiritual. Existe livro, por exemplo, tem um livro chamado Espiritualidade nas Empresas. Já a preocupação de estudar o lado espiritual, aprender o lado espiritual e desenvolver isso. Então, quando nós formos estudar alguma coisa, nós precisamos estar focados nisso, nós precisamos ter planejado, sabermos o objetivo, não nos afastarmos dele. De vez em quando a gente escuta umas besteiras de pessoas formadoras de opinião que diz que a meta não precisa ser falado o que é. Quando acontecer, aconteceu. Isso não é meta. Meta nós temos que ter. A meta são mini objetivos. Eu tenho que fazer várias metas menores para conseguir o objetivo maior. Então, vir na casa espírita, participar dos estudos, ou aqui ou em casa, aprender, desenvolver, isso são metas para um objetivo maior, a evolução. Por quê? Se nós não prestarmos atenção nisso, de repente, eu sei que ninguém pensa em ficar velho. Ninguém acredita que vai ficar velho, principalmente quando é jovem, né? Eu já estou achando que ser velho é de 100 anos para cima. Há uns anos atrás eu achava que ser velho era 50. Teve época que eu achava que de 30 era velho. E é por aí com todo mundo normal. Ninguém se apavore com isso. Mas, nós, quando estamos andando e estamos procurando uma evolução, ela não pode acontecer por acaso. Se nós esperarmos que o acaso nos ajude, nós não vamos conseguir. Então, é fácil? Não é fácil a vida cristã. Nunca foi fácil. Mas nós temos que, a todos os dias, nós temos que agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Por quê? Senão, nós vamos chegar um dia, e isso é certeza para todos, vai chegar um momento em que, de repente, vão nos apresentar um filme da nossa vida. Vão apresentar o filme para nós. E você vai ficar olhando lá e vai falar assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu queria refazer isso, queria ter uma chance. Vão dizer para você: já era. Você vai lá no final da fila. Você não escutou uma vez o cara disse que na terra não volta mais? Você vai aguardar aí. E a fila é grande. Não, pelo amor de Deus, não tem chance. Agora, daquela máxima que nos foi dita:
Nós não podemos refazer o passado, mas nós podemos preparar um novo final. Aí nós podemos fazer a mesma pergunta num outro tempo verbal, em vez de esperar para perguntar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Faça como São Luís. Na resposta, no complemento da resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde ele nos diz: faça como eu, quando aí vivi, que todas as noites eu repassava todos os acontecimentos do meu dia, para que eu verificasse onde eu tinha errado e no outro dia eu pudesse correr atrás para tentar melhorar. Ou seja, mudando o tempo verbal, você chegar em casa hoje, você tem essa oportunidade maravilhosa, com certeza todos nós teremos, de chegar em casa à noite, na calma, do travesseiro, luz apagada, tranquilo, num exame chamado de consciência, fazer a seguinte pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Não fuja da realidade. Aplauda as coisas boas que você fez durante o dia. Te elogie, te incentive. E também, ao mesmo tempo, verifique o que poderia ser melhorado. Porque o protagonista desse filme, o diretor desse filme, é a gente que está tendo essa oportunidade maravilhosa. Aí sim, faça uma oração simples, vai ter um sono muito gostoso, e no dia seguinte, quando acordar, só tem a agradecer pelo dia maravilhoso que vai ter, até para resolver problemas espinhosos que detectou naquela noite. Nós, todas as vezes que nos deparamos com um problema, normalmente, automaticamente, nós já temos um culpado. Ou foi o governo, ou foi o outro, sempre, isso é automático do ser humano. Por quê? Porque as virtudes que existem, estudos e estudos, não é caso dessa palestra, mas eu tenho palestra montada só sobre isso. As virtudes, desde os filósofos, foram os primeiros médios que vieram para estudar isso do ponto de vista científico, a filosofia, já nos mostraram e já nos disseram que o intelecto, as virtudes intelectuais, elas crescem naturalmente. Todos nós evoluímos nas virtudes intelectuais. Mas a evolução que nós queremos, a evolução espiritual, ela parte da evolução moral. É o crescimento moral que nos faz evoluir espiritualmente nessa condição cristã. Muito bem. Se nós temos o crescimento intelectual praticamente automático e depois bem incentivado, cobrado, orientado, estudado, o nosso crescimento moral depende da gente, de um trabalho árduo. É um grãozinho por dia. Não é fácil. Não vamos conseguir uma riqueza espiritual querendo ganhar na loteria. Não existe loteria para isso. Não adianta esperar jogar na loteria, que não vai existir. Essa conta de débito e crédito, todos nós temos ela. Mas nós temos que nos avaliar. E é nossa, exclusiva. Cada espírito é único. Ele só é igual perante Deus no ponto de vista da bondade do Pai. Mas do ponto de vista individual, cada um é um. Não existe possibilidade de um espírito substituir o outro, fazer pelo outro. O que se pode fazer é auxiliar para que o outro cresça. É igual a questão do perdão, é muito dito. Perdoe 7 vezes 70, perdoe o próximo, ame o próximo como a ti mesmo. Mas e se a gente pensasse na possibilidade de não ter que perdoar ninguém? É como catar lixo na rua. Como que faz para não ter que ficar fazendo limpeza? É não sujar. Então, esta população de espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que estão aqui na Terra, em busca dessa evolução, só vai conseguir praticando o bem. Fazer o bem faz bem. Em primeiro lugar para a gente. Se nós tivermos essa consciência, nós não precisamos pensar em fazer o bem para o próximo. Ao fazermos o bem para nós, automaticamente nós vamos impregnar aquela atmosfera de bem. Quando
Kardec questionou na questão 785 quais eram as piores coisas que atrasavam o nosso crescimento. E a resposta dos espíritos está lá: o orgulho e o egoísmo. Mas isso é nato de nós. Não quero eliminar, tem que controlar. Não tem como nós estarmos aqui na face da terra e não sermos materialistas. O que nós não podemos ser é escravos do materialismo. É impossível alguém viver, alimentar o corpo, satisfazer as necessidades biológicas, fisiológicas, sem o lado material. É impossível. Nós temos que ter essa consciência. Agora, o que nós não podemos é ser escravos do materialismo. Então, meus irmãos, todas essas colocações que eu trouxe hoje para vocês, de alguém que tem uma dificuldade danada para aplicar também, e aproveitando, se eu não conseguir sensibilizar ou atingir aqueles com um espírito bem mais elevado, com um conhecimento superior da doutrina, me desculpe, me perdoe, porque eu me preparei e sempre venho falar para essas pessoas como eu, que estamos nessa luta diária, danada, para praticar. Nós até já avançamos, todos nós que estamos aqui, como eu disse, estamos no caminho do bem, já avançamos, já estamos aprendendo, estamos estudando, estamos tendo contato. Mas como é difícil. Se disser que é fácil, não é fácil. É uma dificuldade danada. Só que nós precisamos ter sempre esta consciência de em que ponto nós estamos. Neste momento, é a primeira fase para resolver um problema, para nós obtermos um sucesso, é nós nos identificarmos. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer a todos pela atenção e dizer que me senti desde a hora que aqui adentrei impregnado por todo esse magnetismo e por toda esta força que emana nessa casa, mas que com certeza isso vai nos ajudar no momento em que nós conseguirmos levar com a gente toda esta força, essa luz e pensarmos no próximo e distribuirmos. Que assim seja. Boa noite a todos.